Bom, já tem 2 anos que eu tô num relacionamento e eu tenho ficado bem confusa sobre as coisas que acontecem. Eu conheci ele através de uns primos meus e nós ficamos no Réveillon, no dia primeiro, na verdade, né, de janeiro. E assim, no dia 2, a gente já tava tão junto, assim, misturado, que ele me pediu um namoro e nós começamos a namorar. E foi questão de tempo para que nós começássemos a ficar muito juntos e morar juntos. Quando ele me convidou para morar juntos, no começo nós fomos morar na casa da avó dele. A gente morava junto e ele me contou que tinha acabado um término recentemente, o que é um pouco preocupante, porque finais de término recente a gente sabe que ainda tem resquício. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que a história tinha 2 lados. Eu sempre olhava o lado dela, da ex dele, e o lado dele também. E percebia que ela, a ex dele, provocava muito. Isso era muito chato, isso era muito desgastante, cansativo. E um dia, onde eu e ele estavam brigando, porque a gente passou a brigar bastante, eu acabei recorrendo a uns braços de um antigo amigo que sempre estava ali disponível para mim. Acabei me envolvendo com ele, ficando e digamos que curei aquele momento que eu tava passando ali. Depois, quando nós voltamos, ele soube do que tinha acontecido, eu falei e tal. Eu percebi que a nossa relação já não era mais a mesma. Óbvio, ele sempre aprontava comigo, e todas as vezes que ele aprontava comigo e que eu descobria que ele estava aprontando comigo, ele jogava na minha cara o que eu tinha feito com ele. Então, assim, ele sempre errava, eu errei também. Mas todas as vezes que eu descobria os erros dele, ele acabava usando o meu erro para se defender. E aquilo sempre foi muito desgastante, começou a ficar muito chato. Quando eu contei pra ele que, na verdade, eu gostava tanto de homem quanto de mulher, mas eu sempre preferi homens, nossa, ele ficou maravilhado, ele ficou encantado com essa situação. Só que depois eu comecei a perceber que, por exemplo, toda vez que a gente sai, que ele vê uma mulher, ele começa a comentar sobre essa mulher, ele começa a falar sobre mulheres comigo, sabe? E isso começou a me incomodar um pouco. Não era exatamente assim que as coisas funcionam, eu não sei se ele sabe. Até que começaram as situações de o que você acha se a gente vai ser outra pessoa e tal. E quando eu aceitava ficar com outras mulheres, pra ele era incrível. E ele fazia coisas dentro do nosso relacionamento que ele não fazia pra mim e pra ele. E então, por exemplo, a gente nunca teve uma noite de petisco, né? A gente passou a morar sozinho, só nós. Vamos fazer uma noite de petisco, comprar um vinho, petiscos, e a gente beber, conversar e tal. Nunca que ele se disponibilizou, ele quis fazer isso comigo. Mas se eu falar que vai vir uma outra mulher, uma outra pessoa, pra gente poder ficar, nossa, ele vai correndo, ele monta a noite de petisco, ele faz tudo com muita alegria. E eu comecei a perceber que quando existe uma terceira pessoa, ele se doa muito mais do que quando é só pra mim. E eu comecei a me perguntar se eu realmente sou suficiente, se essa relação não tá sendo muito disfuncional. Até que eu encontrei um pacote de camisinha no meio das coisas dele, em um lugar em que eu nunca mexo. Sabe aquele lugar que você nunca mexe? E eu mexi, e eu achei. E eu comecei a me questionar, será que ele não está me traindo? E sinceramente, eu não sei se ele tá ou não. E comecei a me questionar quanto a isso. E eu tô dentro desse relacionamento há 2 anos, sem saber o rumo que eu tomo dessa situação. Eu amo muito ele, eu gosto muito dele, mas às vezes eu me questiono se eu não deveria recorrer a um término ou buscar ficar mais sozinha, entender um pouco mais quem sou eu, ou se eu não aceito o fato de que ele me aceita como eu sou, que a gente se diverte como a gente é e que ele é o meu parceiro atual, sabe? Mas independente de qualquer coisa, eu sempre digo que o nosso relacionamento tá confuso. E eu escutei uma frase que é muito legal: a confusão, ela é sempre um não. A certeza, ela é sempre um sim. Então, se eu tô confusa, talvez não seja pra gente dar certo. O que vocês acham dessa história? Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Bom, sinceramente, quando eu li essa história, eu fiquei confusa, né? Porque são várias questões diferentes. O fato dele ter um passado, e esse passado tá dentro do relacionamento atual, só disso tá acontecendo já não é tão legal assim, né? Precisa de ter uma resolução, porque ali nasce um primeiro problema. Aí ela recorre a um braço amigo, ela trai, né? E ela confessa essa traição, e ele começa a fazer coisas ruins com ela e usar essa segunda situação para se defender do que ele faz. Isso é um traço tóxico, isso é um traço abusivo, e geralmente
tem pessoas, principalmente homens, que têm esse tipo de atitude, que é: eu errei, mas ela errou comigo e eu vou me defender usando o erro dela. É como ele querer tirar a responsabilidade dos seus próprios erros e colocar em cima do outro. Então, peraí, você errou, você se responsabilizou pelo seu erro, você confessou e você quis corrigir. Já ele não. Já ele continua dentro do erro e ainda não se responsabiliza, e quando você descobre, ele ainda pega o seu erro, que você se responsabilizou e contou, para justificar o erro dele. Mais um ponto em que ele tá trazendo bagunça para dentro do relacionamento e que vira confusão. E o terceiro ponto é o fato de você gostar de homens e gostar de mulher. O fato dele se entregar e dele se doar quando tem uma terceira pessoa já mostra que existe ali uma insegurança da sua parte em que ele pode estar fazendo alguma coisa, em que ele se importa quando tem uma terceira pessoa. Poxa, isso é muito desagradável e eu não sei se eu, como pessoa, eu, Paula, conseguiria lidar com o fato de sentir que uma terceira pessoa tem mais atenção dele do que eu quando eu tô sozinha. Então aí já é um terceiro problema. E aí você encontra um pacote de camisinha. Se vocês têm um relacionamento há 2 anos e não usa preservativo, não tem por que ter camisinha dentro de casa. Provavelmente ele vai inventar uma desculpa de que ele ganhou, de que um amigo esqueceu, de que alguma coisa, e provavelmente isso vai ser mentira, e provavelmente ele está usando com outras pessoas, sim, sabe? Então, tem muitos pontos que você pode simplesmente parar, analisar e perceber que não estão sendo saudáveis. A melhor forma de você entender que isso não está sendo saudável é se afastando do problema para você conseguir enxergar de fora, porque quando a gente está dentro, a gente não enxerga. Quando a gente está fora, a gente consegue resolver com mais praticidade, não com facilidade, porque um relacionamento é difícil, mas com mais praticidade, é mais prático você conseguir colocar as coisas em ordem. Então a dica que eu daria é você tentar colocar um freio, não no relacionamento, mas em algumas atitudes que você mesmo deixa com que ele proponha, como ter uma terceira pessoa, coisas do tipo, para você realmente saber se isso te faz feliz, porque o que importa, no fundo, é a gente mesmo. A gente deve se importar com o outro, mas às vezes o outro também tá se importando consigo mesmo, entendeu? Então eu diria assim, para você dar uma afastada, para você realmente entender se tá sendo saudável para você, porque dentro dessa história, dentro dessa confusão, quem vai sair machucado é você. Você já viveu um relacionamento assim? Você já ficou com 3 pessoas no seu relacionamento? Quer dizer, com 2, com você 3 pessoas? Já passou por situações parecidas? Já teve uma ex que entrou dentro do seu relacionamento tentando fazer inferno e separar vocês? Me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.